Fala galera, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à última aula de Direito Constitucional. Eu já estava com saudades, achando que eu não ia vir. O professor não vai vir, que saudades. Tô aqui, calma, estamos aí. O pessoal tá curtindo o carnaval, segundo ano de carnaval, né? Porra, que tanto de edital aberto, o cara tem coragem de correr atrás de um bloco. Como é que tá aqui em Brasília? Tá tudo... Tá suspenso as paradas ou não? Tá podendo ter esse carnavalzinho, tá? Só os clandestinos, né? Ah, não sabe. Só os carnavais clandestinos aí. Sejam todos bem-vindos a essa aula. É a oitava aula do nosso módulo de estudos. Um foco nas polícias aí, que estão abertas os editais. A gente vive em época de incerteza, né? Quem vai fazer Polícia Civil Paraná aí? Alguém vai? Polícia Civil Paraná naquele salseiro, né? Tá meio difícil saber o que vai rolar. Na data de hoje, a Defensoria do Paraná mais o Ministério Público entraram lá com uma ACP, Ação Civil Pública, exigindo do SESP que ele cumpra rigorosamente todos os protocolos referentes aí ao Covid. Aí fica nessa, vai anular, vai suspender, o que vai rolar? Isso dá um desgaste muito grande, o DEPEN tá chegando aí também, 2 semaninhas aí o DEPEN mais ou menos, né? E depois vem a sequência PRF-PF, PF-PRF, aí eu quero ver o que vai virar. Difícil saber mesmo, muito difícil saber o que vai acontecer. Isso causa desgaste pra gente, né? Pro concurseiro. A gente sabe disso. Mas, cara, eu recomendo demais continuar estudando como se não houvesse amanhã. Como se realmente fosse ter a prova. Se tiver, vai lá e faz. Se não, continue estudando. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tá imprevisível a situação. O Brasil diariamente vem mantendo os índices altos, né, de mortes. Quem tá acompanhando aí, né? As mortes continuam a 1000. Todo dia 1000, mais de 1000. E isso com certeza vai pesar aí na hora de determinar se vai ou não ter essa prova. Beleza, galera? Então sejam bem-vindos a essa aula, aula oitava. Vai falar nessa aula defesa de Estado e das instituições democráticas. Beleza? É o tema da aula de hoje. Onde a gente vai ver estado de defesa, estado de sítio. Tá certo? Quais são as situações que cabem estado de defesa? Quais são as situações que cabem estado de sítio? Quais são as medidas restritivas? Qual que é o rito processual para se decretar estado de defesa e sítio, e todos os detalhes que eu já vi cobrar nas provas aí nos últimos concursos. Beleza? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Defesa de Estado. Defesa de Estado e das instituições democráticas. Instituições democráticas. Beleza. Olha só. Vamos teorizar aqui. Olha só, a Constituição ela tutela direitos fundamentais, ela protege direitos fundamentais do cidadão. Esses direitos, eles ganham status de intransferível, status de uma proteção do Estado maior. O Estado tem que, além de proteger, tem que criar mecanismos para que a pessoa, para que o cidadão, para que o seu filho, filho da pátria, esteja justamente protegido. Mas antes disso, existe o Estado Democrático de Direito. A gente já comentou aqui na primeira aula o que seria o Estado Democrático de Direito. Bom, o Estado Democrático de Direito ele tem várias vertentes. As principais que interessam aqui seria a plena ou o pleno funcionamento das instituições. Então, as instituições plenamente funcionando, tá certo? E também as pessoas vivendo as suas liberdades, a sua participação democrática, enfim, o conjunto arquitetônico de tudo isso aí, a gente chama de Estado Democrático de Direito. Lá na cabeça do artigo 1º, no caput do artigo 1º, consagra, tá certo? Estado Democrático de Direito. Pois bem, o Estado Democrático de Direito, num país grande como o nosso, obviamente, existe vários grupos, certo? Vários grupos de convicções distintas, né? Então, são vários Brasis dentro do Brasil. E isso, em algum momento, a Constituição preveu que pode ser que gere um desequilíbrio, tá certo? Então, pode ser que isso gere um desequilíbrio institucional. Em algum momento pode ocasionar um desequilíbrio institucional. Esse desequilíbrio ele pode ser ocasionado por fatores internos, fatores externos, fatores naturais. Então,
pode ocorrer situações que a Constituição vai prever que ocorra justamente isso, esse desequilíbrio. E quando esse desequilíbrio acontece, alguns direitos fundamentais, alguns preceitos fundamentais podem ser temporariamente suspensos, como eu disse, temporariamente, para que se restabeleça a ordem. Seria, ó, vem cá, você não vai participar de reunião, eu vou olhar sua correspondência, vou violar seu domicílio por um período de tempo, porque eu preciso disso, eu preciso desse remédio amargo para restabelecer a normalidade institucional. É mais ou menos disso que a gente vai falar. Então vamos por partes. Fiz aqui uma introdução, vamos por partes. Pessoal de casa aí, boa noite. Estou olhando vocês aqui no chatzinho. Eu acho, né? Chat desconectado. Dá para mandar aí, guerreiro, o link? Aqui? Vou tentar ver aqui, né? Vai que a galera tá... pô, o professor nem fala conosco, nem nos ama. Vou ficar de olho aqui. Então vamos lá, galera. Vamos teorizar aí, olha só. Primeiro, vamos entender sobre o Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, consagrado lá no artigo 1º caput. Pleno funcionamento das instituições, as liberdades. Isso daí é o que a gente chama de Estado democrático de direito. Beleza? Tá. Então, a regra é a normalidade. Então, obviamente, a regra é a normalidade institucional. Essa é a regra. Mas a Constituição trabalha com exceção. Quais são? E qual é essa exceção? Exceção seria um desequilíbrio institucional causado por inúmeros fatores, tá? Seria um desequilíbrio institucional. Em cima desse desequilíbrio institucional, algumas prerrogativas, alguns direitos podem ser suprimidos, tá? Em cima do desequilíbrio institucional, vou abrir aqui e falar com a galera de casa. Eu. Consigo. Conectando aqui. Beleza. Tô online aqui, galera. Pronto. Meio lentão, mas vai. Acho que não, bicho. Não, só se tiver uma nova grade de aulas. Nas minhas não vai ter como. Mal vou considerar a teoria. Tá, tô online, galera. Tô vendo vocês. Show de bola. Tá. Então perceba, o Estado democrático de direito, a regra é a normalidade institucional. A exceção é o desequilíbrio. Beleza? Tá. O Estado democrático de direito, ele tem que ser protegido, tá? O Estado democrático de direito, ele precisa ser protegido. Ou seja, tutela grupos sociais. Ou seja, vamos departamentalizar. Grupos sociais são protegidos por isso aqui. Então, o Estado democrático de direito é tutelado, ou seja, tutela todos os grupos sociais. Todos os grupos sociais. Beleza? Minorias, maiorias, todos, eu disse todos os grupos sociais devem ser tutelados, protegidos aí pela Constituição. Ou seja, tem que haver o quê? Tem que haver equilíbrio. Essa proteção tem que ser uma proteção equilibrada, tá? Não pode privilegiar este ou aquele grupo, tá? Tá entendendo a visão? Então, a regra é a normalidade, tá? Dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tem que proteger os grupos sociais, tá certo? Essa proteção dos grupos sociais gera o fator de equilíbrio e assim preserva o próprio Estado Democrático de Direito. Então, estou falando aqui o óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito. Show de bola. Aí, aonde é que entra esses drásticos remédios? São remédios amargos, drásticos, aqui na exceção, certo?
Quando ocorre, ó, desequilíbrio institucional, dizemos o quê? Que há uma anormalidade constitucional. Ou seja, a própria Constituição, ela prevê maneiras desse trem desgovernado voltar a ter governo. Desse trem fora do trilho voltar a andar no trilho. A própria Constituição vai falar, se acontecer isso, faz aquilo, se acontecer aquilo outro, faz aquilo outro. Então, a própria Constituição vai delimitar exatamente o que tem que ser feito. Mas perceba, a Constituição ela prevê momento de exceção, onde direitos fundamentais podem ser temporariamente violados. Tá certo? Vamos até colocar isso, ó. Alguns direitos fundamentais. Só introdução isso aqui, só para ficar claro. Alguns direitos fundamentais podem ser violados. Alguns direitos, todos, não, alguns. Alguns podem ser violados. Só de casa pode mandar as suas dúvidas aí, tô aqui de olho. Tranquilão. Ok, galera, então vamos lá. Só para terminar aqui. Vamos recapitular o que eu estou falando, gente. Olha, o Estado Democrático de Direito, a regra é que preserva-se a normalidade das instituições. Porra, se está na regra, está na regra. Não há o que se falar. Não há que se falar em defesa de Estado em uma regra. A defesa de Estado, ela está para a exceção. Na exceção, a gente começa a trabalhar. Dentro da exceção, a gente tem que entender o seguinte. É o desequilíbrio das instituições. Ou seja, durante esses desequilíbrios, alguns direitos fundamentais podem ser violados. Todos? Não. Isso cai em prova alguma vez. Alguns. E esses alguns está taxativamente previsto na Constituição. Ou seja, esses alguns é um rol taxativo. O decreto no qual ensejará defesa ou sítio, estado de defesa ou sítio, ele não pode inventar nada. Ele vai de acordo com os limites da Constituição. Tá bom? E o que pode causar esse desequilíbrio? E esses fatores de desequilíbrio? Quais são fatores? Quais são esses fatores que podem causar? Bom, existem fatores internos. Fatores internos podem causar. Lembra uma época? Vamos lá, vamos invadir o Congresso Nacional. Lembra disso aí? Uns 2 anos atrás, 3? Vamos lá, vamos invadir o Congresso, não sei o quê. Isso aí já é um claro alerta para uma anormalidade institucional. Isso é fator interno, descontentamento com o governo, fatores políticos, fatores sociais, tá certo? Fatores internos. Então são fatores, eles podem ser internos, também podem ser fatores externos. Que tipo de fatores externos? Uma agressão armada estrangeira, um caso de guerra declarada, ou seja, um fator externo pode ocasionar o desequilíbrio dessa balança das relações. E também fatores naturais. Também fatores naturais. Tragédias naturais de grande monta. Lembra Brumadinho? Lembra Brumadinho? Tragédia natural de grandes proporções, né? Enfim, ou seja, sobre isso que estamos falando aqui agora, tá? E esses grupos sociais devem estar em perfeita harmonia. Esses grupos sociais devem ter os seus direitos respeitados em perfeita harmonia. Se a balança tender para um grupo ou para outro grupo, isso pode gerar uma crise institucional, tá? Uma crise institucional. Olha só, esses grupos sociais aqui, ó, preservados é a ideia, mas se não tiverem preservados, podem gerar o que a gente chama de crise institucional. Beleza? Dentro dessa crise tem os remédios. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. A Constituição ela traz lá no seu artigo 136 o estado de defesa. Pessoal, tranquilão aqui para essa introdução? Então vamos lá, só para fazer uma introduçãozinha marota aí. Galera entender do que eu estou falando. Vamos lá, estado de defesa.
Bom, artigo 136. Tá. Vamos lá, vamos esquematizar. O que é o estado de defesa? Daqui a pouco eu falo direitinho para que serve, mas vamos entender o rito. Como é que acontece? Primeiro, o presidente da República. Eu vou falar o rito, depois eu falo as razões. O presidente, ele faz o quê? Ele decreta. Atenção, já é questão de prova aqui. Qual que é o ato que enseja o início do estado de defesa? É o decreto. Quem é que vai decretar? O presidente. Aí ele decreta. Bom, então ele decreta. Quando ele decretar, já vai estar valendo todos os seus efeitos. Beleza? Só que quando ele decretar, ele tem que ouvir o Conselho da Defesa e o Conselho da República. Então, olha só. Antes de decretar, ó, ouvidos. Conselho da Defesa. E o Conselho. Vou bem tranquilo aqui para a gente entender devagar. Ó. E o Conselho da República. Então vamos lá, ó. Primeiro, ele vai decretar oitiva obrigatória, é obrigatório, ele é obrigado. Deu a situação, deu a treta, o presidente reúne o Conselho da Defesa e o Conselho da República e fala: galera, tem um salseiro doido na casa de Noca, eu vou decretar essa porra aí. Aí, se liga, o Conselho da Defesa fala bem assim: pode, decreta mesmo, isso é bom. Aí o Conselho da República fala: não, malandro, não decreta não. E aí, quem que o presidente ouve? Ninguém, ele não é obrigado a... É só um parecer. Puxa uma seta aí, ó. Essa oitiva aqui, ó, não é vinculante. Vou até escrever isso, ó. Não é... Esse parecer não é vinculante. É uma mera opinião. Mera opinião. Quer dizer que o presidente da República... Ele não é obrigado a acatar o conselho. É igual o conselho, ó. Olha o nome, é conselho. Sabe o conselho da sua mãe? Quando ela falava bem assim: ó, meu filho, não vá andar com fulano que ele tá te levando pro mau caminho. Lembra disso? Assim, ela andava, mas era você que tava levando a galera pro mau caminho, mal sabia a sua mãe. Mas na cabeça da sua mãe, você é uma pessoa boa. É o fulano é que é mal. Né? Então, quer dizer, a mãe te dá o conselho, fala: meu filho, não vai, não faz. Você vai lá e faz. Só conselho. Assim funciona o presidente. Aí ele vai e decreta. Quando decretar, passa ou não a ter os efeitos? Dá outra cor aqui. E esse decreto tem um objetivo. Olha só, esse decreto serve para duas coisas. Ó. Decreta para preservar e também para restabelecer. Qual que é a diferença? Olha, preservar quer dizer que a treta ainda não aconteceu. É profilático, é antes do acontecimento. Então entenda que o estado de defesa pode ser decretado com a mera possibilidade de anormalia institucional. Com a mera ameaça, o estado de defesa já pode ser o quê? Decretado. A ameaça em si já causa. Tá entendendo? A simples ameaça. E quando o pau já está quebrando, restabelecer, trazer de volta a paz. Trazer de volta a paz. Tá meio embolado aí, galera? Dando para entender? Esquematizar aqui é sempre a melhor saída, tá? Beleza. Preservar ou restabelecer o quê? Primeiro, a ordem pública. Primeiro, a ordem pública. Segundo, a paz social. Segundo, a paz social.
Beleza? A paz social. Aí, tem motivos para isso aqui. São 2. Beleza? Tá. Então, o estado de defesa, vamos recapitular, o presidente decreta oitiva obrigatória conselhos, defesa e república. Beleza? Aí ele vai pegar esses pareceres, faz o que ele quiser. Decretou, tem que ter o objetivo de preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social por 2 motivos. Primeiro motivo que, olha, esses motivos eles são taxativos. Primeiro motivo, mano, me enquadra melhor aqui, cara. Enquadra melhor aqui pra mim passar um esquema pra cá, só me ver quanto de quadro eu tenho. Nice, padrinho, aí tá beleza. Tá. Primeiro motivo que vai me ensejar o meu estado de defesa. Uma anormalidade institucional. Uma anormalidade institucional. Beleza? Vamos escrever. Uma anormalidade institucional. Aí eu pergunto aos senhores, essa anormalidade institucional, ela é fator interno ou fator externo? Responda, fator interno. É um fator interno. Vai ficar claro daqui a pouco. Também enseja causa. O segundo motivo, eu vou explicar melhor. O segundo motivo seria uma tragédia da natureza de grandes proporções, de grande monta. Não é qualquer tragedinha da natureza. É uma puta de uma tragédia, entende? Algo que exorbita a esfera do aceitável, certo? Então é uma tragédia sinistra. Então coloca aí, ó, uma tragédia. Coloquei tragédia aqui, ó, mas a Constituição fala catástrofe. Catástrofe natural de grandes proporções. Se não for uma tragédia natural de grandes proporções, não pode ser esse motivo aí, não. Não pode ser invocado, não. Vamos para os detalhes. Primeiro motivo, essa anormalidade institucional aqui, ó, pode ser por grave ou, entenda, iminente distúrbio. Grave ou iminente distúrbio. Grave quer dizer que é algo que exorbita a esfera do aceitável, do razoável, e iminente é algo que está para acontecer, e eu já vi questões de prova nesse sentido. O estado de defesa pode ser decretado antes da anomalia institucional? Pode. O iminente é que está para acontecer a treta. Então esse é o panorama inicial. Olhem bem para os detalhes. Olhem bem para os detalhes disso aí. O presidente decreta, né? Mas a oitiva é obrigatória? Sim. A oitiva ela é obrigatória. Mas vincula o presidente da República? Não. Não, ele não vincula, tá? Mas qual que é o objetivo? 2. Preservar ou restabelecer a ordem ou a paz social por 2 motivos. 1. Uma grave desordem, anomalia institucional. 2. Uma catástrofe natural de grandes proporções. Só esses 2 motivos. Só esses 2 motivos. Percebeu? Entendeu? Tranquilo? Então anota esses detalhes aí. Então quais são os pressupostos? Vou até colocar aqui, ó, item 2.1, para a gente ficar bem claro isso para vocês. Quais são as razões, os pressupostos? Tá? Então, item 2.1 aí. Quais são os pressupostos?
pressupostos do estado de sítio. Defesa, né? Estado de defesa. Quais são as razões? Bom, tem que haver aí, ó, tem que haver um desequilíbrio constitucional ou uma anormalidade grave ou iminente. Pergunta: uma anormalidade grave ou iminente? Grave ou iminente? Já é causa para ensejar estado de defesa? Resposta: não, porque tem que somar isso. Primeiro, ou ameaça a ordem social, prejudicar a ordem social ou ordem pública, e sim a chamada paz social. Então, primeiro pressuposto é a somatória da anormalidade institucional, tá certo? Com justamente aí a chamada ordem pública, ato contrário à ordem pública e à paz social. Esse é o primeiro motivo, esse é o pressuposto. Só pode se for essas duas juntas. O segundo motivo, a catástrofe natural. Catástrofe natural de grandes proporções, mas, de novo, ordem pública e também a chamada paz social. Imagine uma grande tragédia da natureza, e essa grande tragédia foi numa região inóspita do Brasil, onde não tinha pessoas, não tinha muita gente, não tinha ninguém. Foi uma grande tragédia, então a fauna ficou muito prejudicada, a flora e tal. Nesse caso, teve desordem social? Não. Tá entendendo? Violou a paz social? Não. Falta esse segundo elemento. A ordem pública se manteve? Se manteve. Então entenda, esses dois requisitos são cumulativos. Também é importante eu frisar muito bem isso aí. Boa noite, galera, tá no online. Beleza? Agora eu vou dar uma visão geral. Vou colocar item 2.2. Vou colocar aqui, ó. Visão geral sobre o estado de defesa. Tudo que eu já vi cair em provas sobre esse assunto. Visão geral sobre o estado de defesa. Primeiro, ó, o estado de defesa, isso é clássico em questão de prova, isso é clássico. Estado de defesa é medida mais branda que o estado de sítio. Isso é clássico. Repetindo, o estado de defesa, ele é medida mais leve, mais branda que o estado de sítio. Você deve imaginar que o estado de sítio, a sandália deve estralar, né? Então, olha só, vamos colocar, ó, estado de defesa, estado de defesa é medida mais branda que estado de sítio. Ou seja, o estado de defesa ele é mais brando que o estado de sítio, então alguns direitos fundamentais lá no estado de sítio vão ser violados e já no estado de defesa não. Certo? Primeira observação é essa. Segunda observação aí também. Essa também gosta de cair em prova, assim que as provas perguntam. Primeiro, o presidente decreta, tá certo? Ou seja, o decreto ele é feito e já passa a produzir imediatamente seus efeitos. Depois disso, é levado para apreciação do Congresso Nacional. Então vamos colocar isso aí, ó, entenda. Como é menos grave, primeiro, pá, o presidente decreta. A partir do momento que ele decreta, está começando a produzir todos os seus efeitos.
todas as restrições colocadas dentro do decreto já passam a inovar juridicamente, já vale. Tá entendendo? Independente de apreciação do Congresso Nacional. Aí a gente vai ver que tem um prazo, ele envia em 24 horas, ele vai ver que tem um prazo lá para o Congresso se reunir, quanto tempo que o Congresso tem para apreciar a matéria, mas antes, entenda, já produz os efeitos. Então coloca assim. O presidente da República decreta e imediatamente passa a produzir os efeitos. Tá certo? E outra coisa, o decreto ele vai limitar os direitos fundamentais suprimidos. Ou seja, cabe ao decreto, somente a ele, limitar os direitos fundamentais que vão ser limitados. Não cabe nenhuma margem para extrapolar isso aí. Ou seja, os limites do decreto é o que vão limitar a atuação do poder público. Não pode exorbitar isso aí. Coloca essas observações aí que são... Vamos lá, última observação. Ó, escreva aí a última observação aí sobre esse cara. Coloca aí. Ó. Não é necessário a autorização do Congresso Nacional, hein? Não é necessário a autorização dispensa do Congresso Nacional. Aí vamos lá. Panorama inicial. Estado de defesa é mais ou menos grave que o estado de sítio? Menos. O presidente decreta. Passa a produzir os efeitos? Sim. Imediatamente. Precisa de pedir bênção lá para o Congresso? Não, não precisa. Mas isso não quer dizer que o Congresso não vai apreciar. Quer ver? Ó, vou chamar outro item aqui e vou chamar esse item de rito. Qual é o rito? O que acontece passo a passo? Vamos lá. Bora. Vou chamar aqui. Tem 2.3. Qual que é o rito? Rito. Tá. Então, vocês viram os detalhes iniciais. Agora vamos para o rito. Como funcionam aí os prazos? Primeiro, o presidente decreta. Então, coloca. Presidente decreta. Presidente, ele decreta. Atenção para o primeiro prazo. Quando decretar, ele vai ter que enviar para onde? Para o Congresso Nacional. Vai enviar para o Congresso Nacional. Em quantas 24 horas ele tem que fazer isso? Em 24 horas. Então ele vai enviar em 24 horas. Ele vai enviar esse decreto para o
Congresso Nacional. Claro, aqui antes de decretar, tem um detalhe. Tem um detalhe. No ato, previamente do decreto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que escutar o Conselho da Defesa e o Conselho da República. É obrigado a acatar? Não. Então, ó, oitiva do Conselho da Defesa e do Conselho da República. É obrigado? É. Aí, vamos lá. O Congresso Nacional, por sua vez, ele vai ter duas decisões para tomar. Ou ele vai ter que apreciar o decreto, tá? Ele tem um prazo para isso. Então ele vai ter que pegar o decreto e apreciar. Ele vai tomar duas decisões. Ou ele mantém os efeitos do decreto, ou ele fecha com tudo, encerra a porra toda. Encerra os efeitos do decreto. Ou arquiva o decreto. Tá entendendo? Então vamos lá. Primeiro, vamos devagar aqui, ó. Primeiro, duas decisões. Duas decisões. Ele aprova o decreto, ele pode aprovar o decreto. Qual que é o resultado? Se aprovar o decreto, qual que é o resultado? Continua valendo seus efeitos iniciais, normalmente. Então, continua a valer seus efeitos. Nesse caso, ó, continua valendo os efeitos. Segue valendo. Agora, se reprovar o decreto, se não aprovar, vou colocar aqui, ó, se reprovar o decreto, o que acontece? Cessa imediatamente os efeitos. Então aqui, ó, cessa imediatamente os efeitos. Agora vamos para os prazos. Bonito, legal. E qual é o prazo? Qual que é o prazo que o Congresso tem para apreciar isso aqui? Coloca o prazo. 10 dias. Prazo. Em 10 dias o Congresso Nacional tem que apreciar o decreto. Cara, cuidado com esse prazo. 24 horas é para o presidente mandar lá para o Congresso. Em 10 dias é para ele, Congresso, apreciar. Silvio, e nesses 10 dias? Os efeitos permanecem. Nesses 10 dias, os efeitos do decreto permanecem. Normal. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Outra que gosta de cair na prova. E se o Congresso estiver em recesso, estiver bem no Natal, estiverem lá caído no peru, os caras, com champanhe, tá lá curtindo uma vibe. E aí, trava as férias do cara? Sim. O Congresso Nacional tem que ser convocado pelo seu presidente em 5 dias. Vou colocar aqui, ó. O caso de recesso. Antigamente era o Davi Alcolumbre, né? Quem que é o presidente do Congresso? Ele acabou de mudar. Esqueci o nome do cara. Tá? Então, recesso. Ó, o presidente do Congresso Nacional. Quem que é o presidente do Congresso Nacional? Quem que é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado, é o mesmo. Tá? Ele faz o quê? Ele deverá o quê? Convocar sessão em 5 dias. Tem que ter até 5 dias, tá? Então, cuidado com esses prazos. Tem 5 dias para aparecer lá. Se o Congresso tiver... o nome dessa sessão aqui, ó, é sessão extraordinária. Em 5 dias. Tá? Ó, cuidado. Isso aqui tudo cai em prova, mano. Prazo, o CESP adora prazo, né? Então, vamos lá, com calma. Não tô apressando nada. Então, vamos lá, entendeu? Teve aquela razão lá, que você já conhece. Vamos recapitular? Vem comigo, vem, ó. Primeiro, pá, deu a treta. Qual que é a treta, malandro? A treta é... uma tragédia natural de grande monta, o pau está quebrando, a represa estourou, pessoas estão morrendo. Ou uma anormalidade institucional. Qual? Qualquer uma.
certo? Que vai atentar contra o livre exercício dos poderes, vai trazer uma desordem à paz social, tá certo? Tá ali, ó, ou a ordem pública geral. Pronto, deu os motivos, deu os pressupostos, pode o presidente decretar? Pá, o presidente decreta. Quando ele decretar, obviamente antes ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter a oitiva de quem? Os pareceres de Conselho da Defesa e da República. É obrigado o parecer? Sim, é obrigado. É obrigado a escutar o Conselho? Não, mas é obrigado o parecer. Eles devem se pronunciar. Eles devem se pronunciar. Eles não têm outra saída. Aí, ele vai pegar esse decreto, quem? Presidente. Em 24 horas vai enviar para onde? Para o Congresso. Chegou no Congresso, se sessão ordinária, é aquela durante os trabalhos legislativos, quantos 10 dias para apreciar? 10 dias. Se não, convoca em quanto tempo? Em 5 dias. Ah, vem das férias. Ah, vou ter que voltar das minhas férias em Paris? Vai. Tem que apreciar um decreto aqui. Ah, e agora? Tava caindo no Peru. Volta. Tá entendendo, galera? Show? Tranquilo, atenta a esses prazos aí. Manifestação é obrigatória. É antes. Antes. Prazo nenhum, é antes. Antes tem que pedir conselho. Antes pede conselho. Rodrigo Pacheco. Sim. Não. Não, é antes do decreto. Olha isso que fala. Ou não. Reprovar? Certo. Não, não. A colega perguntou, se o Congresso reprovar, vai lá o presidente responder por crime de responsabilidade? Não. Primeiro, o crime de responsabilidade, ele é taxativo. O que quer dizer? Só é crime de responsabilidade se estiver figurando no artigo 85 da Constituição. Se você pegar isso daí, a edição de um decreto, que é uma atribuição do presidente, ele que tem que fazer, ele que faz, não encaixa em nenhuma possibilidade do artigo 85, não responde por nada. Simplesmente é o peso e freios e contrapesos, um poder fazendo controle constitucional sobre o outro. Vai cessar os efeitos. Inclusive, é uma exceção onde é possível que o Poder Legislativo faça encerrar decreto do Poder Executivo, claro. É uma exceção. Não responde por nada. Se tiver dúvida, pode mandar aí, galera. Beleza, foi? Agora vamos lá. Vamos falar dos prazos. Vamos vigiar esse negócio aí. Pessoal, como eu falei anteriormente, estou me compreendendo bem? Estou indo mais cadenciado, daqui a pouco eu dou uma acelerada. Olha só, sobre os prazos. Como eu falei anteriormente, essa porra não pode virar para sempre. Então ele tem um prazo. Vamos entender esse prazo aqui. Qual que é o prazo? O prazo é de 30 dias. 30 dias. 30 dias. Tem 30 dias para apreciar a parada. 30 dias. 30 dias. Vou apagar aqui. Também. Prazo, 30 dias. Vou pegar aqui um gizinho. Item 2.4. Prazo. Qual que é o prazo? Vamos lá. Prazo até 30 dias. Qual que é o prazo? Até 30 dias. Ai, caralho. Aí a pergunta é... E se em 30 dias... E se em 30 dias a treta continuar? Dentro do nariz. Então, prazo a Constituição fala prazo não superior a 30 dias, tá bom? Prazo não superior a 30 dias. Então, olha só, se o prazo é não superior a 30 dias, é até 30 dias. Beleza? Podendo uma única prorrogação. Uma única prorrogação. Por qual prazo? Até não superior a 30 dias.
Pode ser 30 mais 10? Pode. Pode ser 30 mais 30? Pode. 30 mais 5? Pode. O prazo não superior a 30 dias. Então, até 30 dias. Pode uma única prorrogação. Então, pode qual o prazo máximo? 60 dias. É o que pode aí ocasionar. Ou seja, o governo ele tem um prazo, né, até 60 dias, né, no pior cenário, 30 mais 30, mas pode ser 10 mais 10, pode, certo? Beleza, aí você vai perguntar, Silvio, mas se por acaso, lá no final dos 60 dias, que é o prazo limite aí, a treta estiver estalando ainda, o bagulho estiver tenso, se a tragédia natural estiver acontecendo ainda, estiver inundada a região, por exemplo, e o vulcão ainda estiver em erupção, o que eu faço? Calma, guarda essa informação aí. A Constituição preveu isso também, beleza? Então anota, qual que é o prazo? Admite prorrogação? A partir do decreto. Prazo a partir do decreto. Prazo vale a partir do decreto. Brasília, Distrito Federal, 31 de janeiro, a partir dali. Em 10 dias vai ser apreciado ou não, tranquilão. Tá? Aí você fala, tá, Silvio, mas 60 dias que pode ser o prazo máximo, se não resolver a treta, qual que é o remédio? Aí o remédio é estado de sítio. Tá entendendo? E se for ineficaz o remédio? Ora, vamos colocar essa observação? Transcorrido o prazo, coloca aí. Observação. Transcorrido o prazo improrrogável, e, vírgula, ainda assim persistem os motivos, o remédio é o estado de sítio. É aqui o pau quebra. Estado de sítio. Entendeu? Ó, passou o prazo improrrogável e ainda assim persistem os motivos. O remédio é estado de sítio. Tem mais. Beleza? Prazo, cuidado. Cuidado com prazo. Prazo é o quê? 30 dias, até 30 dias, não superior a 30 dias, prorrogáveis uma única vez. Ponto. Mano, mas se o pau tá quebrando ainda, aí é sítio. Aí a gente evolui a situação. Abrangência, vamos falar da abrangência. 2.5. Falar de abrangência. Abrangência. Qual que é a abrangência? Ó, a abrangência também gosta de cair em prova. A abrangência é local e determinado. Lugar certo e determinado. Então, a abrangência local, tá? Então, é a abrangência local. Lugar certo. Determinado. Porque se a tragédia for, a abrangência for nacional, aí é estado de sítio. Mas se for local, é defesa. Então anote. Primeira perguntinha, bora. Pessoal, já tem uma pergunta aqui do Jean. Quando o presidente do Congresso Nacional convocar em até 5 dias, começa a computar os 10 dias? Eu entendi. Não, ele convoca, Jean, ele convoca. É 5 dias para a galera se reunir. Até 5 dias para a moçada se reunir. O Congresso se reunir. Tá entendendo? Se reuniu, tem 10 dias para apreciar. Entenda. Tá? Imagina um recesso.
Um tá na Europa, outro tá na Rússia, outro tá na Disney, outro tá na puta que eu pariu. Os caras estão espalhados. Aí o presidente do Congresso vai falar assim, eita diacho, convoca todo mundo. Todo mundo aqui abandona as férias e vem pra cá. Até o cara sair das férias dele, arrumar a bagagem, despedir do Pateta, da Mini e se reunir em Brasília de novo, tem 5 dias. A partir daí, 10 dias para apreciar. Beleza? É isso, é assim que funciona. Show? É nóis. Agora vamos para a melhor parte. Hoje a rinite está atacadaça. Medidas coercitivas adotadas. 2.6. Medidas coercitivas adotadas. Agora sim, senhores. Estão compreendendo bem o passo a passo do que está rolando? Passo a passo eu estou falando o que está acontecendo. Agora eu vou colocar aqui o que pode e o que não pode fazer. Gente, as medidas coercitivas adotadas significa que alguns, não todos, alguns direitos fundamentais podem ser o quê? Temporariamente violados. Então, alguns direitos fundamentais podem ser temporariamente violados. Temporariamente violados. Temporariamente violados. Primeiro direito fundamental. Lembrando que esse rol que eu aqui vou colocar, ele é exaustivo, ele é taxativo. Não pode o decreto do presidente adotar outra coisa que não a que eu aqui colocarei aqui. Sacou? Que é bem limitado, malandro. Tem que saber? Tem. Primeiro, direito de reunião. É um direito fundamental? Pode ser violado? Faz sentido? Faz. Imagina, teve uma catástrofe, sei lá, uma enchente numa região. Porque a gente sabe que a abrangência desse decreto é local. Aí teve uma enchente lá. Aí, porra, tá tendo doenças, aquelas doenças igual malária, o pau quebrando, e zika vírus, e chikungunya, e dengue, AIDS, laringite, faringite, cancro mole. Tô zoando. Não, mas tá, porra, tá um caralho, tá encaralhado o local. Tá um salseiro doido na casa de Noca. Ah, mano, é legítimo que o presidente falou, pau no cu, não vai pra lá, eu quero tirar uma selfie. Aí vai lá o cara tirar uma selfie da tragédia de Brumadinho. Porra, não, malandro, não vai. Então vamos colocar aí, ó. Primeiro direito que pode ser violado, qual? Reunião. Silvio, reunião. Tá certo? Direito de reunião. Né? A Constituição protege o direito de reunião? Sim. Inclusive, prescinde, dispensa autorização a gente já comentou sobre isso, do poder público. O STF, no julgado recente, de 2021 agora, falou o seguinte, mano, é um direito tão sinistrão, tão cabuloso, que sequer a comunicação tem que ser feita. Sequer a comunicação tem que ser feita. Olha isso. Mano, você vai pegar um direito desse, legítimo, que é uma manifestação, é um direito individual de manifestação coletiva, e vai privar, então tem que ser uma situação sinistra. Inclusive, esse direito de reunião pode ser privado até no seio da associação. Até dentro de associação. Vamos até escrever isso aí, ó. Inclusive, vírgula, no em associações. Primeiro, reunião, inclusive em associações. Podem ser, olha, mandar aí. Segundo direito fundamental que pode ser violado. Segundo, o direito à correspondência.
Cara, eu entendo. É um direito inerte. Por quê? Mano, quem é que manda a carta? Tá entendendo? Claro, gente, essa Constituição é de 89, né? Então vamos entender que naquela época a gente mandava carta lá. Então, hoje não, hoje muitos de vocês, esse menino novo desses aqui, não sabe o que é mandar carta, mas a gente mandava carta antigamente. Eu vivi um pouco dessa época aí. Nem sei, não sou tão velhão não, mas vivi. Ou seja, a Constituição privava direitos que hoje você fala, não, Silvio, mas eu mando um zap lá na região lá da tragédia, consigo imagens ao vivo, consegue. Via telefonia, consegue. Mas vamos colocar o que está na prova, né? O que vai cair na prova é isso. Correspondência pode violar? Pode. Ai, Silvio, então quer dizer que correspondência pode ser restrito? Pode. Terceiro direito, comunicações telefônicas e telegráficas. Pô, não posso mandar um telegrama legal lá para meus... não pode. Não pode. E se quiser mandar uma carta pro Yudi lá, do Bom Dia e Companhia, também não pode. Vai ganhar PlayStation lá na Papuda. Não pode. Não pode. Vou pegar o Yudi na rua, dar um pau nele, malandro. Porra, eu ficava tentando ligar pra ele, tentando ganhar um play. Tá ligado quem é o Yudi, né? Vocês estão novinhos assim que não estão... Não, nem sei quem é. Porra. Então, coloca aí, ó. Comunicações. Comunicações telefônicas e telegráficas. Não pode mandar um telegrama, não. Mais diz aqui. Não pode. Não pode. E o último são 4. Ocupação. Esse eu quero chamar a atenção. Cuidado com esse quarto. Ocupação de bens e serviços públicos. Vou falar. Anota. Ó. Ocupação de bens e serviços públicos. Eu vou dar um exemplo, ó. Tem que ser público, não, o privado não, tá? Estado de defesa, não há ocupação de bem privado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Tem um hospital do município X. Teve uma tragédia natural ali, a União necessitou levar os médicos para lá e vai falar, ó, a partir de agora, quem vai controlar esse hospital sou eu, a União. Pode fazer isso? Pode. Não é uma requisição de um bem público? É. Quer ver outro exemplo? Imagina que tem uma escola, aí a União, escola do município, aí a União falou, a partir de agora eu vou usar essa escola como central ou gabinete de crise. Pode? Pode, o bem é público. Tá entendendo a visão? Não posso chegar na casa da tia Norberta e falar, tia, agora eu vou usar o seu terreno aí. Não, não é assim não. Claro, a Constituição tem mecanismos para isso, a requisição administrativa, mas esse mecanismo é extra decreto. O decreto só prevê essas 4 paradas aqui, ó. Só prevê essas 4, esse rol aí, ó. São rols mais simples, ó. Vamos privar a reunião, a correspondência, a comunicação telefônica e telegráfica e vamos privar lá, avançar nos bens públicos para tentar sanar a crise. Então, dentro do decreto que lá daquele início a gente colocou, vai ter que estar escrito, especificado exatamente o que vai ser feito, não podendo, no meio do caminho, mudar o rumo da coisa. Exemplo, lá no decreto, que foi apreciado pelo Congresso, o decreto que em 24 horas o presidente mandou para o Congresso, e em até 10 dias o Congresso apreciou, dentro desse decreto, vamos supor que esteja previsto violação da reunião e correspondência. Pronto. Só isso. O presidente falou assim, não, é necessário que as pessoas não vão até aquela área atingida, aqui no nosso exemplo, e também não fiquem mandando cartinha para a galera lá. É necessário isso. Beleza, tranquilo. No meio do caminho, ou seja, durante os 30 primeiros dias, no 20º dia, foi necessário que pegasse um hospital do município para utilizar como hospital de campanha. Pode fazer isso? Via esse decreto aqui? Não. Tem que enviar o quê lá para o Congresso Nacional? Novo pedido. Tá entendendo a visão?
Não pode mudar as regras no meio do caminho, é isso que eu quero dizer. Aquele decreto que está vigendo, ele vai ter que ir até o final com aquelas razões, não posso acrescentar no meio do caminho. É isso que eu quero dizer. Anote, as 4 razões estão no quadro. Tem que estar explícito no decreto. Artigo 1º, as pessoas não podem entrar na cidade. Artigo 2º, as pessoas não podem mandar cartas para os seus parentes. Artigo 3º, se necessário, será requisitado bens e obras ou públicas, bens e serviços públicos. Pronto. Esse decreto entra em vigência na data de sua validade. Assina o presidente da República. Assinou, pau quebrou. Vamos para a observação geral. Você fala, Silvio, mas só essas 4 medidas? É. Mas, ó, tem observações. Eu vou dar uma lapada nessa lâmpada, ela vai cair. Vamos lá. Let's go. Importante essa observação aqui agora, ó. Importante. Ó. Importante. Isso gosta de cair na prova. Primeiro, sobre prisão. Aí você pensa, mano, é um estado de exceção? É. Prisão pode ser violada em tempos de decreto de sítio, estado de sítio. Existe a prisão por 2 motivos. Primeiro, contra o Estado, crimes contra o Estado. Crimes contra o Estado. Crimes contra o Estado. Crimes contra o Estado. Crimes que vão violar a ordem. Crimes que vão prejudicar o coletivo. Tá? Que tipo de crime? Um crime que viole não é um rol. Não quero que você entenda um rol de crimes. Quero que você entenda a ideia por trás disso aqui. São crimes que, pelo contexto fático de exceção, e nela está estralando, as pessoas estão necessitando. Aí eu vou lá e subtraio o caminhão de medicamento. Subtrair para outra coisa ali é móvel, é furto em situação normal. Mas uma situação de exceção pode ocasionar o quê? Justamente uma desordem maior para o Estado, um prejuízo maior. Mas vamos supor que naquela área A mate B. Esse crime, que eles eram desafetos antes da tragédia. Eles eram inimigos, aí um matou o outro. Isso não tem nenhuma relação com a tragédia. Tá entendendo? Então eu vou chamar isso de outras razões. Então, crimes contra o Estado é uma situação e outras razões é outra. Coloca aí, ó. Se for outras razões, outros crimes, outras razões. Aí, ó, o rito é outro. Bom, prisão. Se for crimes contra o Estado, olha isso, cara, isso não é comum que eu vou falar. É facultado ao preso, a ele, solicitar exame de medicina, IML, exame de corpo de delito. Não é meio estranho, mas é. Para quê? Para o Estado não, tá em exceção, eu quebro o cara no pau, aí o cara tem que, ó, tá aqui, eu tô bem, tô com meu exame de medicina na mão. Tá entendendo? Se for crime contra o Estado, é facultado a quem? Ao preso. Solicitar exame de corpo de delito. Escreva, isso cai. Se for crimes contra o Estado, é facultado. Isso não é muito comum. Mas lembre-se, nada que é comum. Facultado ao preso. Cuidado, é facultado ao preso requerer realizar o exame de corpo de delito. Cara, é meio diferente, eu sei. E a prisão também, em todos os casos,
Em todos os casos, é vedado a incomunicabilidade. Eu vou escrever, tá? E se for outras razões? Bom, se for, presta atenção, ó. Se for por outras razões, Silvio, o que é outras razões? Que não seja contra o Estado. Um dá um tapa na cara do outro, o outro deu-lhe uma facada no bucho, matou. A mata B, por não dá uma dose de pinga. Né? Homicídio qualificado pela cachaça. Pronto. Tá lá. Né? Motivo fútil, né? Porra. Motivo fútil quer dizer é um motivo pequenininho, uma facada por causa de pinga. Então tá aí. Tem a ver com o Estado? Não. Se não tem a ver com o Estado, coloque aí, ó. Se não tem a ver com o Estado, vamos colocar assim. Prazo não superior a... Não superior, é prazo de 10 dias. Olha isso, mano. Qual o prazo máximo que o cara pode ficar preso? Mesmo se um matar o outro. Regra, 10 dias. Exceção, salvo ordem judicial em contrário. É muito detalhe, cara. Isso que eu estou fazendo passo a passo. Olha isso. Qual que é o prazo da prisão? Por qualquer motivo que não crimes contra o Estado. 10 dias. 10 dias. E se o juiz ordenar que fique mais? Converter essa prisão temporária numa preventiva? Maneiro. Tá entendendo a visão? Não pode passar de 10 dias a prisão. Essa é a regra. Salvo ordem judicial. E nos dois casos, esses dois casos aqui, ó, é vedado a incomunicabilidade do vagabundo. Incomunicabilidade do preso. Nos dois casos, é proibido que o preso não tenha acesso a uma defensora, à sua família. Verdade. Não é porque estamos em estado de exceção, né? Beleza. Show? Anote aí, muitos detalhes. Detalhes sórdidos. Pode mandar a galera de casa que tiver aí. Mandar. Você perceba que realmente, apesar de ser um momento de exceção, tem limites. Fala assim, alguém controla esse salseiro aí? Controla. Tem o controle prévio, tem o controle durante o ato, tem o controle a posteriori. Vamos falar disso agora. Controle. Qual o controle que essa porra tem? Item. Show? Anotaram bem? Não pode me enquadrar aqui, irmão. Item 2.7. Pessoal, ó, entenda. Apesar de ser medida extrema, apesar de ser medida onde alguns direitos fundamentais vão ser violados, isso não quer dizer que não haja controle. A gente tem dois tipos de controle. A gente tem o controle político e tem o controle jurisdicional. Vamos anotar isso aí. Estamos falando de controle. Ou seja, não é as pampas, tá? Existe o controle. O controle que pode ser político. E existe o controle que pode ser jurisdicional ou jurídico, tá? Ou seja, tem controle? Tem controle. Os atos que ensejam o decreto, a fiel obediência ao que está especificado no decreto, ela pode ser controlada, tá bom? A gente vai ver isso aqui agora. Vamos estudar os controles disso aí, tá bom? Vamos recapitular até agora? Bora ver se tá bacana. Primeiro, a regra é não decretar estado de sítio, claro. Mas se houver o decreto do estado de sítio, foi porque houve o quê? Razões expressas fundamentadas. Primeiro motivo é se houver o quê? Uma anomalia institucional.
uma anomalia institucional. A Constituição não define exatamente o que seria, mas é fácil prever. Algo que ocorrerá uma desordem, que ocorrerá um prejuízo para o Estado democrático, conforme vimos no início. Segundo motivo, esse é natural, né? Esse primeiro motivo é interno, o segundo é natural. Qual o motivo natural? Ora, uma tragédia natural, uma enchente, uma inundação, um deslizamento de terra muito grande. Algo que vai exorbitar a esfera do normal, que se for qualquer tragédiazinha, não, tá certo? É uma tragédia que tem uma repercussão local importante, tá bom? Beleza. Quando isso ocasionar, isso por si só não decreta. Isso tem que gerar dois efeitos. Qual? Primeiro, prejudicar a ordem pública e a paz social. Ordem pública e paz social. Ó, vai entendendo. Prejudicou, o presidente está apto, ele pode decretar. Brumadinho, lembra de Brumadinho? Aquela tragédia terrível que a Vale do Rio Doce, numa represa de dejetos. A parada estourou e varreu, lambeu a cidade, uma caralhada de funcionários morreram. Até hoje tem gente lá que não encontraram. Isso é causa? É causa. É causa. Isso eu achei que Michael Temer, na época, eu lembro disso, eu lembro que eu fiquei na expectativa que eu ia ver isso a primeira vez na Constituição e não consegui ver. Né? Pra gente que tá de olho, né? A gente gosta do negócio. Era razão de sobra. Vamos pegar Brumadinho? Deus conforte o coração das famílias lá. Só pela liberdade didática, nem vou fazer piada, faço piada com quase tudo. Mas isso não consigo. O quê? Vamos lá. Primeiro, com a tragédia natural, ocasionou uma desordem pública? Feriu de morte a paz social? 5 mil pessoas indo pro pau? Claro. Beleza. Caiu os pressupostos? Encaixou. O presidente poderia decretar? Poderia. Poderia. Fez? Não. Ele não deveria, ele poderia decretar. Reuniu todos os pressupostos, porém, não houve decreto. Mas ali é local ou é nacional? É local. Minas, né? Local. Todos os requisitos foram reunidos. Mas, ainda assim, o que Michael tinha que ter feito? Reunido o Conselho da Defesa, Conselho da República. Estourou a represa de Brumadinho, preciso decretar defesa. Para quê? Gente, a defesa não é só para pau na muleira, não. É para ajudar as pessoas lá. Proibir as pessoas de ir naquela região. Afastar as pessoas das estradas, para o medicamento passar mais rápido. Olha só, ninguém pode sair de casa aí, todo mundo dentro de casa lá. A rua tem que estar livre. Chegar para as escolas lá e falar, a partir de agora isso aqui é hospital de campanha. E foi feito tudo isso na prática, só que sem decreto. Tá entendendo? Calamidade pública. O governo, a calamidade pública não tem a ver com isso aqui, não. Ela é bem mais local ainda, a calamidade pública. Aí, o que aconteceu? Algumas escolas locais lá se tornaram necrotérios. Eles estavam pegando os restos mortais das pessoas e colocando lá para quê? Para fazer o exame de DNA. Tá entendendo? Reuniu todos e mais alguns pressupostos da defesa, mas não foi decretado. Prazos. O presidente decretou. Quanto tempo que ele tem que pegar aquela papelada, atravessar a Praça dos Três Poderes e ir lá no Congresso jogar lá? Tem um dia para isso, tem 24 horas para isso. Aí, os efeitos estão valendo? Não. Ele já ouviu o Conselho da Defesa da República, as informações, os pareceres desses conselhos são vinculantes? Não são. Não são vinculantes. O conselho falar que não e ele falar que sim, acabou. Decreta do mesmo jeito. E o contrário. Beleza. Chegou lá, o Congresso Nacional tiver em sessão ordinária, é de 2 de fevereiro lá até 18 de dezembro, sessão ordinária, normalzinha, o que acontece? 10 dias. 10 dias para o quê? Para apreciar o decreto que o presidente já decretou. Está valendo os efeitos? Sim. Nesses 10 dias, tem 2 caminhos para tomar. O que sim ou o que não, o que aceita o decreto. Ou seja, eu quero que os efeitos continuem valendo. Vai até o 30º dia, que ele vale 30 dias. Se não, cessa imediatamente todos os efeitos. O decreto morre. É assim que funciona. Chegou no 30º dia. Mano, o salseiro está armado. O pau está quebrando. O presidente tem alternativa? Prorrogar uma única vez até 30 dias o decreto. Prorrogou uma vez até 30 dias? Fechou. Foi até o final de 60 dias. Chegou lá. Os efeitos continuam catastróficos. A desordem continua mantida. Ele pode decretar prorrogar mais uma vez defesa? Aí, meu filho, é sítio. Aí eu vou falar lá os mais detalhes lá na frente.
Aí é sítio. Outros direitos podem ser violados. Aí significa que o salseiro doido na casa de Noca, que já entra até a possibilidade de orçamento de guerra. Eu falo para vocês depois isso lá na frente. Beleza? Controle, Silvio, tem? Tem. Ora, é exceção, como eu falei para vocês, a prisão de qualquer pessoa tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. O cara cometeu um crime contra o Estado. O cara que foi preso, pode escolher ou não em fazer o exame de medicina, né? E também, se for outros crimes que aconteçam na área, a pessoa não pode ficar mais de 10 dias presa, salvo ordem do juiz. Pronto. Tudo isso tem que estar na sua alça de mira. Tá certo? Tranquilão. Vamos com calma. Só de casa ele pode mandar, tô de olho aí em vocês também. E o controle? Aqui, ó. O político, quem é que faz? O Congresso Nacional. Quem é que faz o controle político, pessoal? O Congresso Nacional. Quais momentos? Quando vai? Ó, durante e também faz após cessar os efeitos. Aqui, ó, durante o decreto, os 30 dias, o Congresso Nacional observou que o decreto está extrapolando os limites, pode frear isso daí, percebeu? Freou, passou os 60 dias, passou até o motivo, não existe mais o motivo do decreto. A situação voltou ao normal. Os excessos podem ser averiguados por uma CPI, por exemplo? Pode. Uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão parlamentar mista de inquérito. Portanto, o Congresso Nacional ele tem esse dever durante os atos e antes e após. Silvio, antes dos atos? Antes dos atos até o 10º dia, né? Ou seja, porque fica 10 dias valendo, sem o Congresso apreciar. Após o 10º dia que o Congresso vai apreciar. Por isso que eu coloquei desse jeito. Beleza? Se só tiver uma dúvida aí, pode mandar. Beleza. Tô de olho aqui, galera. Tranquilo, atualizou. Pessoal, eu vi uma vez o CESP chamando esses dois controles aqui, ó, de controle concomitante e controle sucessivo. Já vi o CESP fazer isso. Vou até anotar para vocês aí. É a mesma coisa, ó, controle. Controle sucessivo. O controle pode ser concomitante ou pode ser sucessivo. Beleza. Aí, o Poder Judiciário pode fazer o controle o quê? Jurídico, tá? Exercido pelo Poder Judiciário. Mas cuidado, esse controle tem uma posição doutrinária aqui, ó. Perceba, esse controle pode ser exercido, mas a doutrina entende o seguinte, a doutrina entende que esse controle do judiciário, ele não pode entrar no mérito. Eu explico. Só vai verificar aspectos de legalidade. Não pode julgar mérito, não pode, porque as razões cabem justamente à própria Constituição taxar e ao presidente decretar. Não pode o poder judiciário falar assim, ó, presidente, esta razão que você está apresentando não é válida. Isso ele não pode fazer. Ah, Silvio, o que ele pode fazer? Presidente, você decretou 3 razões. Você colocou lá para avançar em bens e serviços públicos. Você colocou lá que pode violar correspondência. Só que você não colocou que pode violar comunicações telefônicas e telegráficas. E você está fazendo isso com as pessoas. Não pode. Ah, entendeu a coisa? São só aspectos de legalidade. Isso é a doutrina que entende. Cabendo ao mérito exclusivamente a quem? Controle político. Olha, vamos anotar? Coloca aí. A doutrina entende isso aqui, ó. Doutrina. A análise tem que ser somente para aspectos
de legalidade. Vírgula, não cabendo controle de mérito. O mérito não pode julgar, não. Então, meus senhores, olha só. O controle político, esse sim, vai julgar o mérito. O controle político, sim. Tanto é que ele tem 10 dias para fazer isso, né? Tem 10 dias para julgar o mérito. Ou seja, o que é mérito, Silvio? Vamos escrever, cara. Não custa. Olha só. Controle de mérito. Controle de mérito. Silvio, o que é controle de mérito? Duas coisas. Conveniência e oportunidade. Conveniência mais oportunidade. A conveniência e a oportunidade cabe a quem? Somente ao controle político. Cabendo o controle jurídico, apenas razões de quê? Expressas da legalidade. Porém, cabe controle dos atos? Vou sair da frente aqui. Cabe controle dos atos. Bacana, galera? Tranquilo? A gente está vendo todos os momentos aí, abraçando 100% do que pode ser perguntado numa prova sobre esse tema aí. Tema que a galera não estuda, não explora. Por isso que eu estou dando esse cuidado aí com os detalhes para vocês. Para muita gente pode ser novidade, né? Ah, Silvio, é uma parte que eu não estou acostumado a estudar. Tá? É uma parte, concordo que um pouco mais voltada aí para carreiras como policiais, os tribunais, por exemplo, STM, que tem lá direito penal. Eu gosto de cobrar isso daí. Fechou? Agora que é um intervalo. Pessoal, então é isso. Isso é o que vocês precisam saber sobre o estado de defesa. Tudo o que vocês precisam saber sobre o estado de defesa está em tela. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos passar para o estado de sítio tranquilão? Ó, tenham conforto nisso aí. Estamos no tempo, estamos no prazo. Tenham conforto. É necessário que você tenha conforto para a gente passar para o próximo. Tá? Então, olha só, as provas vão perguntar exatamente como eu coloquei no quadro para vocês. Elas vão perguntar o momento, a necessidade, os prazos, o controle, a abrangência. Tudo isso são assuntos que em algum momento eu vi em provas, como eu sempre falo para vocês. Quando eu faço você anotar essa porra toda, que eu mando conteúdo para cima aqui, faço você anotar, não uso nenhum outro tipo de material, obviamente você tem que entender que não é produto da minha imaginação. Não foi eu que levantei de manhã e falei, gente, vou passar controle para a galera, vou fazer assim, vou fazer assado. Todos esses esquemas que vocês estão vendo aqui, que eu tento trazer para vocês, são baseados em provas de diversas bancas de concurso. Eu falo, galera, um curso meu completaço, capa a capa, como eu costumo dizer, 18 encontros, seja o que for, é um curso fora de digital. Se você pegar esse curso, né, e for lá para um aplicativo de questões, você vai observar que eu contemplo tudo aquilo ali. Por que eu contemplo? É mágica, é espiritismo? Não. Porque eu resolvo as questões e entendo as tendências da banca. É assim que por quê? Estamos aqui com um objetivo, que é acertar questões na prova. É isso. Esse é o nosso objetivo. Está entendendo a visão? Então é por isso que eu faço você anotar, sem mencionar as áreas cerebrais que você trabalha no momento que você anota. Está entendendo? Ah, Silvio, o aluno vem falando, Silvio, me amarro nas suas aulas, não tem como fazer um PDF? Cara, até posso fazer um PDF.
Só que ele não vai ter o mesmo efeito de você confeccionando o seu esquema. Cara, você que fez esse esquema. Eu só fui apoiando aqui. É seu esquema, é seu mapa mental. O mapa mental, ele tem eficiência quando a outra pessoa faz? Tem, até que tem. Mas quando você faz, mano, a pegada ele fica enraizado na sua cabeça. A pegada é outra. Você fazendo o mapa mental, é seu. Os caminhos são esses. Pode observar, eu traço caminhos. É isso porque aconteceu isso, aquilo porque aconteceu aquilo. Caminhos. Eu preciso te dar um nexo. Eu preciso te dar um nexo, uma lógica. Então é isso que eu tento fazer. Beleza, galera? Tem aula em PDF? Tenho. Claro. Escrevo PDF, escrevo livros. Sem problema. Mas aqui nesse momento, acredito que essa seja uma boa estratégia. Então, galera, é isso. Vocês têm que entender, vocês precisam entender que tem uma lógica. Igual eu falo, galera, parece ser muito maluco. Pareço. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Sem falsa modéstia. Sei exatamente o que eu estou... O que você tem que fazer, amiguinho, é confiar no padrinho aqui. Confia. É isso. Ah, se... Cara, então vai lá no aplicativo de questão e resolve questão. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo? Quem está resolvendo questão? Tá destoando dessa porra do que eu estou falando em sala? Não tá. Vai destoar. Eu não tenho mais tempo. Eu tive que apertar um pouco. Ó, aqui a gente vai ter varrido uns 75% do edital. E é uma coisa boa já. Alguns itens não deu para falar. Beleza, galera? Então entenda. Por que eu faço você anotar? Porque você vai ativar áreas do seu cérebro que você comumente não faz. Quer ver? Quem chegou de carro aqui agora, à noite, está aqui no presencial, e lembra de ter desligado o farol do carro? Não, você lembra de ter desligado ou você sabe que está desligado? Eu não lembro do momento que eu desliguei. Mas eu tenho certeza que está desligado. Certeza lá, que aquela viatura velha do caralho está desligada. Certeza. Não é possível. Né? Pô, é quase que involuntário. Quando você entra num carro involuntariamente, você já passa a marcha, já faz todos os procedimentos, fica ali no automático. Por que isso? Porque o seu cérebro já está condicionado assim. Essa parte do cérebro que o concurseiro não pode desprezar. Por que um lutador pega o cara, joga o cara para cima 1 milhão de vezes ali, ensaia? Por quê? Chama-se memória muscular. O nome disso. Então você precisa entender que essa parte é fundamental para você. Ah, Silvio, eu gosto de ler. Cara, por mais que você goste de ler, o estudo ele pode ser passivo e pode ser ativo também. Pensa comigo. Quando você escreve, involuntariamente, você está dando uma aula para você mesmo. Tá fazendo, por isso que recomendo esse resumo, cara. Resumo é uma aula... Como é que eu estudava na minha época de concurseiro lá full? Eu dava uma aula para mim mesmo. Então, por isso que eu fiquei treinadaço em dar aula. Eu passei em concurso antes de ser professor, assim. Então, agora acho que vou dar aula disso. Assim, eu já era professor de ensino médio, né, de física. Aí eu fiz faculdade de Direito. Aí falei, cara, então eu já posso... Aí fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Mas fiz por fazer. Eu falei, cara, eu vou dar uma aulinha disso aí. Mas eu já tinha a manha da coisa. Por quê? Eu dava aula para mim mesmo. Então, é assim que eu recomendo você fazer. Dê aula para si mesmo. Fala, não, você quer por causa disso, é por causa disso. Cara, vale muito a pena. Você vai ver tanto que você vai criar conhecimentos e vai enraizar na sua cabeça isso. Tá entendendo? E hoje, galera, a concorrência tá brutal. Hoje a galera tá desenvolvendo técnicas de não sei o quê, técnicas, os coach, não sei o quê. Eu não sou coach, não tenho essa pretensão, nem gabarito para isso. Mas eu sou concurseiro, cara. Aqueles raiz, saca? Que toma Ritalina até ver o capeta. Assim sou eu. Tá entendendo? Mas Deus me livre, Silvio. Acontece. Pode acontecer. Tá entendendo, moçada? Então é disso que eu tô falando. Não tomem Ritalina, só tiver receita médica. E fique claro isso aqui. Eu tenho. Chupa mundo. Beleza, galera? Eu ia começar a falar de estado de sítio, mas eu dei uma segurada, porque eu queria deixar isso já para o segundo momento, tá entendendo? Para ter um início, meio, fim, tá? Então agora faltam 5 às 9. Vai parar agora e eu vou voltar daqui a pouquinho com o estado de sítio. Vamos encerrar isso aí. Valeu?